Olá pessoal, e aí, como estão? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar comentários a respeito da prova de Riachão do Bacamarte. Se você fez essa prova, fique aqui com a gente, porque nós vamos tratar sobre pontos importantíssimos. O grande objetivo da nossa live, da nossa correção aqui de hoje, é justamente identificar questões passíveis de recurso. Então, vamos identificar quais são essas questões passíveis de recurso para que a gente possa orientar vocês. Vejam só, pessoal, primeiro destacar que a banca ela foi bem sacana no que se refere ao prazo para recurso. A prova foi dia 28 de dezembro e o gabarito foi divulgado dia 29 e o prazo para recurso foi de 29 e dia 30 de dezembro. É um prazo muito exíguo, um prazo muito curto, né? Porque, veja, tem o gabarito, então as pessoas vão analisar o gabarito para começar a elaborar o recurso. É um prazo muito curto, mas enfim, esse foi o prazo que a banca deu. Então, assim que a gente recebeu a prova e o gabarito, eu enviei para os nossos professores para eles analisarem se cabia recurso ou não. A maioria indicou um probleminha com questão ou outra, tá, pessoal? Isso é muito grave. A única disciplina que a gente trabalhou no nosso aulão que não teve problema foi conhecimentos pedagógicos. O professor X-Slide analisou e identificou que não havia problema nenhum com as questões de conhecimentos pedagógicos. Mas português tem questões com problemas, informática, vou já te explicar por quê, e raciocínio lógico, vejam, raciocínio lógico, inclusive, eu acredito que vai ser uma disciplina que vai eliminar muita gente, porque eu acho que muita gente vai zerar raciocínio lógico, é o que estão nos relatando. Então, se você não zerou raciocínio lógico, acertou aí 2, 3 questões, comemora. Comemora porque não foi todo mundo que conseguiu, não. Tá? A prova veio um pouquinho mais pesada. E aí, para quem zerou, tem uma esperança. Uma esperança é que tem uma questão de raciocínio lógico que o professor Alisson, ele apontou aqui pra gente e fez um comentário que eu vou te mostrar. Beleza? Então, veja, pessoal. Inicialmente, eu vou apontar aqui, eu vou mostrar a prova a você, né? Você já viu certamente, mas eu vou passar pela prova. E as minhas questões de legislação eu vou apontando aqui com você, identificando se cabe ou não recurso, tá? Tem uma questãozinha ali que tem um probleminha, duas, mas eu vou te apontando aqui quando necessário. Vejam só, nós temos aqui as questões. O texto de português, gente, olha só, foi um texto de 2 páginas e um pouquinho, né? Eu, sinceramente, não lembro ter visto uma prova de concurso com um texto tão longo de língua portuguesa. A banca tá realmente um pouco tempo para você fazer muitas questões e coloca uma questão gigante dessa, um texto gigante sem necessidade. Língua portuguesa, o professor Cacildo vai analisar. Eu já vou te mostrar agora a correção de língua portuguesa. Vejam, essa live a gente não vai fazer uma correção de todas as questões da prova, não. Eu só vou mostrar aqui as questões que os professores entendem que cabe recurso, tá bom? Então, vou te mostrar a análise do professor Cacildo nesse momento. Então, fiquem agora com o professor Cacildo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Cacildo Souza, trabalho com língua portuguesa e trabalho no Educa Prova também. E nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas em relação a algumas questões de língua portuguesa no âmbito do concurso para Prefeitura de Riachão do Bacamarte. O Educa Prova fez um aulão de véspera sábado para este certame, então nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas nas questões que geram esse desconforto, essa dubiedade. Primeira questão que nós vamos aqui analisar para vocês é uma questão que envolve coesão textual. Questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte, da prova que eu estou analisando, que é a prova para educação básica e ensino infantil. Pode ser que algumas provas tenham uma ordem diferente. Nós temos alguns termos aqui destacados em negrito. Este é o trecho que será utilizado para responder a essa questão número 5. O que é que ele quer aqui? Ele coloca várias afirmações para você julgar e a resposta oficial está como letra A. Apenas a afirmativa 4 está incorreta. A afirmativa 4 diz assim: eles é um pronome pessoal
do caso oblíquo, que contribui para a coesão por conexão. A coesão exercida pelos pronomes pessoais é a coesão referencial. A coesão por conexão é a coesão sequencial. E outra, a informação principal, eles é um pronome do caso reto. Então, de fato, a número 4 está incorreta. Porém, se a gente for levar ao pé da letra, quando ele diz os numerais ordinais primeira e segunda contribuem para a coesão sequencial, pela mesma lógica, o primeiro e o segundo contribuem para a coesão sequencial, sim, porque você tem aqui, fala-se da primeira coisa, a primeira é a de que para ter relevância e conquistar seguidores nas redes sociais, devemos nos submeter ao tacão do algoritmo. Beleza. Ela faz conexão com a segunda, não tem como não dizer que estes dois elementos se comunicam. Então é uma coesão sequencial. Porém, quando ele diz a primeira o quê? Lição. Também existe aqui uma referência ao termo lições. Então, se o candidato errou a questão e ele for muito metódico, ele vai dizer que a alternativa está incompleta. Ela serve para a coesão sequencial, mas também para referencial. Não estou querendo achar pelo em ovo, estou raciocinando com a lógica dos candidatos. Eu, sendo a banca, não anularia essa questão, porque fica claro que a alternativa que atende é a letra A mesmo. Porém, eu estou analisando também algumas brechas. Outra brecha é a da número 5. Quando confrontamos com essa verdade inconveniente, exerce função sintática de adjunto adverbial. Não é exatamente adjunto adverbial, porque quando confrontados, fica subentendido aqui, quando são confrontados. Então você teria aqui, ao pé da letra, você teria uma oração subordinada adverbial temporal, não apenas um adjunto adverbial. Mas aquilo que eu falo, teria que ser muito purista, daria para fazer a questão, porque você não teria outras alternativas que coubessem nessa análise, porque aí você consideraria que tanto a número 2 como a número 5 também estariam erradas. Então você teria que ter 2, 4 e 5 como incorretas. E aqui você tem 3, 4 e 5, que seria a letra C. Então você não teria aí possibilidade. O gabarito oficial desta questão, para esta questão, é letra A, mas eu estou colocando aqui. Acho difícil, se alguém entrar com recurso, a banca aceitar, mas brecha tem. Não é uma coisa assim escandalosa, mas existe brecha. Já a outra questão, que é a número 7, não vejo problemas nessa questão, o pessoal está entendendo errado. Observe o que é que se diz aqui no enunciado. Ainda no que tange à ortografia da língua portuguesa, analisa as sentenças a seguir e assinala que possui uma palavra, no contexto em que foi usada, grafada incorretamente. Não é grifada, gente. É grafada. Grafada vem de grafê, ou seja, escrita incorretamente. Então o pessoal está confundindo com grifada e dizendo que não está grifada, que não está sublinhada. Mas aqui está correto. Grafada quer dizer escrita. Então aqui nada a contestar, tendo em vista que há resposta plausível. Inclusive, a resposta é a letra A, porque esse sessão da tarde, o sessão teria que ser com 2 S's. Ok? Aqui o restante você não tem erro. Distratores, você tem rubrica, que é sem acento mesmo. Aqui é mau humor mesmo, que é humor ruim. E é menos apressada, não é menos apressada. Então, letra A, não vejo problema. E a outra questão que eu defendo, a mudança de gabarito,
mudança de gabarito é esta questão aqui, cujo texto serve para as questões 14 e 16, mas especificamente a questão 15. Você tem aqui, um brasileiro estava em Lisboa e numa sexta-feira perguntou a um comerciante se ele fechava no sábado. O vendedor respondeu que não. No sábado, o brasileiro voltou à loja e deu com a cara na porta. Na segunda-feira, ele, irritado, perguntou ao português: o senhor não disse que não fechava no sábado? O homem respondeu: como íamos fechar se não abrimos? Se você observar aqui, você tem várias construções com pretérito perfeito. Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Aquela forma verbal, aquele tempo verbal que se baseia numa ação concluída. Ação concluída no passado. Quando eu tenho ações concluídas no passado, eu tenho carga de narração. A única construção aqui que inspira descrição é: um brasileiro estava em Lisboa e numa sexta-feira perguntou a um comerciante. Então esse estava em Lisboa, isso é descritivo. Então eu tenho narração, um pouquinho de descrição, mas eu tenho muito mais narração e diálogo. O gabarito oficial vai me dizer que a resposta, isso aqui, ó, número 15, injuntiva e dialogal, narrativa e dialogal, argumentativa, você tem narrativa e descritiva, e a número 15 está, só olhar aqui o gabarito oficial para não fazer besteira, achar que eu estou contestando o que não existe. O gabarito oficial está como letra C. A número 15, eu discordo. Está como letra C o oficial, dialogal e descritiva. Você tem muito mais narrativa do que descritiva. Então, para mim, seria narrativa e dialogal. A descrição é o que menos aparece. Como eu tenho 3 que aparecem, a que menos aparece é descrição. Para mim, o gabarito deveria ser letra B. O meu gabarito. Então, não é para anular, é para mudar o gabarito. De acordo com os verbos, você tem aí a predominância da narração. Você está contando um fato que aconteceu. É um fato, é narrativo. Então, seria dialogal e narrativa, no meu entender, porque você tem mais narração do que descrição. O diálogo ninguém discute. Então, para mim, seria letra B. Pode ser que a banca não anule, mas para mim isso aqui é 90% para ser anulado. Você vai pegar alguns recursos aí de pessoas que entendem, que fazem a correta a correta distinção entre as tipologias, e uma das situações é o tempo verbal. Se você não quiser considerar o tempo verbal, você considera o aspecto pragmático. Está se contando um fato aqui. Está se contando uma piada, uma anedota, o que você quiser, mas é narrativo. Então, para mim, o gabarito está equivocado. Então, estas são as minhas observações. Uma questão que as pessoas começaram a ter um desconforto, que é a número 7. Para mim, tranquila, porque era grafada e grifada, é só um erro aí na interpretação, não há problemas. Há uma questão que é a número 5, que para mim, ao pé da letra, se você for ao pé da letra, você tem alternativas, afirmações que podem ser incorretas também. Ele diz que é só uma, mas a número 5 eu acho quase improvável que a banca anule. No caso, aí teria que ser anulada mesmo a número 5. E esta número 15, para mim, defesa do gabarito. Gabarito que está como letra C no oficial. Para mim, professor Cacildo, eu defendo que seja a letra B. É isto aí. Uma prova com 20 questões, você pode ter um ou outro problema, teve menos problema do que no outro concurso, que esta mesma banca fez, que foi de Boqueirão e Boa Vista. Este é meu parecer. Espero que vocês tenham se dado bem, tenham feito
o dever de casa direitinho. Quem participou da revisão, a prova estava muito parecida. E é isto aí. Professor Bruno Lira, meu abraço e até a próxima. Então, pessoal, a gente viu aí o professor Cacildo, que fez esses comentários esclarecedores aí pra gente a respeito da prova de língua portuguesa. Ele apontou as questões que ele entende que cabe recurso. Então, se você errou uma dessas questões, não perca tempo, manda o recurso logo. Agora, óbvio, quem acertou, gente, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar nessa análise de recursos que a gente faz. Ora, se você acertou a questão, amigo, segue o baile, segue o baile. Não fica enchendo o saco, né? Ai, não, eu acertei essa questão não cabe recurso, não tem como ter recurso. Tem muito isso. O cara que acertou a questão não quer que a questão seja anulada, isso é óbvio. Mas também não precisa ficar enchendo o saco, dizer, não cabe recurso, não sei o quê, não sei o que. Querendo contestar a opinião do professor, que é o especialista da matéria. Se você acertou, show de bola. Se você errou, gente, você errou uma questão de você ver o mínimo de margem para recurso nessa questão, entre com recurso. O não você já tem. O recurso administrativo é de graça. Você não vai perder nada fazendo recurso. Então, se você errou uma questão e existe uma mínima possibilidade de recurso para ela, recurso nela. Beleza? Seguindo aqui a nossa prova, pessoal, a gente viu aqui os comentários da questão do português e temos agora questões de informática, né? Foram 10 questões de informática que a banca trouxe nesse concurso. E vejam, sobre informática, o professor Paulo analisou e ele entende que das questões de informática, todas estão com gabarito certo. Todas as questões de informática estão com gabarito certo. Porém, tem duas questões de informática que, na avaliação do professor Paulo Gonzaga, elas não estavam no edital. O conteúdo explorado por essas duas questões é um conteúdo que não estava previamente previsto no edital. Se o conteúdo não está no edital, amigo, é recurso nela também, recurso para anulação. Recurso para anulação porque aborda temática não prevista no edital, beleza? Então eu vou colocar o professor Paulo para conversar com vocês agora e ele vai explicar melhor, bem direitinho isso aqui para vocês. Professor Paulo, pode chegar. Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo Gonzaga, professor do Educaprova, e eu estou aqui para fazer uma análise de 3 questões do concurso do Riachão do Bacamarte, que eu entendo que foram questões que, apesar de estarem as 3 com o gabarito correto, elas, as 3 não estão, os conteúdos não foram exigidos no edital, certo? Então, a primeira questão aqui, ó, é uma questão que fala o seguinte, ó, no contexto de hardware e software, as memórias do computador possuem funções bem específicas. A própria resposta realmente é a letra D, a memória RAM armazena dados temporários utilizados pelos programas que estão em execução, tá? Mas em momento nenhum isso foi exigido aqui no edital, tá? Ele pede sistemas operacionais, ele pede a parte de organização de arquivos e pastas, né? Ele pede conhecimento de internet, em noções básicas, correio eletrônico, ele fala sobre redes de computadores no edital, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, noções básicas, riscos, golpes, ataques, códigos maliciosos, spam, essas noções básicas aqui ficam um pouco flutuando, sem saber se está relacionado à internet, intranet ou segurança da informação, né? Se ele está relacionado à internet e intranet, ou a parte já que começa aqui de segurança da informação. Golpes, ataques, códigos maliciosos, mecanismos de busca, mecanismos de segurança, né? Veja, a parte de segurança, contas e senhas, uso seguro na internet, segurança em redes, redes e dispositivos móveis, sistemas operacionais de dispositivos móveis, aqui ele poderia ter só citado alguma coisa relacionada ao Android ou ao iOS, e ele pede redes sociais, tá? Então, esses foram os conteúdos que ele exigiu. Aí, quando ele vem para cá, que ele pede conteúdo de hardware e software não foi solicitado no edital. Então, essa questão aqui, ela é passível, sim, de anulação pelo fato dela não ter sido exigida no edital. Realmente, o gabarito está ok, ó, 23, letra D, 24, letra A, e 26, letra C, tá? Ó, D, A e C. D, A, e C. Professor, e a 24 e a 26, por que você entende que poderia ser anulada? Mesma coisa. A mesma coisa. As
Tá? 3 estão com o gabarito correto. Porém, aqui, a 24, ele pede uma, uma informação sobre o Google Docs, né? Ó, nesse conceito, assinar é a alternativa que indica a funcionalidade adequada no Google Docs para esse tipo de colaboração. E aí seria a letra A, o modo de sugestão. Porém, galera, ele em momento nenhum ele fala aqui sobre os programas, certo? A suíte de aplicativo, ele poderia ter colocado suítes de aplicativo, né? No caso, o Microsoft Office, o LibreOffice ou o Google Workspace, certo? Ele poderia ter falado alguma dessas suítes de aplicativo. Ah, Paulo, mas ele pode estar aí, ó, ele pode considerar, aí pode sim, tá, gente? Ele pode considerar como nessa parte aqui, ó, de aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, certo? Então, por esse motivo aqui, cala a boca aí, Siri. Por esse motivo, a 24 e a 26, ele pode não acatar um recurso, certo? Porque ele, aí realmente não deixam de ser aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, tá? Fora isso, as duas questões não têm absolutamente nenhum erro, certo? Mas, se você errou, você pode tentar a anulação, porque realmente não está claro, né? Não está claro a exigência desses conteúdos, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, né? No edital, beleza? Então, a certeza mesmo a 23, conceitos de hardware e software não foram solicitados no edital. 24 e 26, ele pode entrar nessa parte aqui. Mas, se eu tivesse feito essa prova, eu iria tentar um recurso alegando que o conteúdo ele não foi exigido no edital. Beleza? Ok? Espero ter contribuído com vocês. Forte abraço, professor Paulo Gonzaga. É isso, pessoal. Na verdade, eu falei 2 questões de informática, mas foram 3 questões de informática. O professor Paulo viu ali uma margem para recurso, com o argumento que a gente conversou de que não havia previsão editalícia, né? Então, se você errou uma dessas questões, recurso nelas. Como eu te falei, você não tem nada a perder. No final aqui da nossa correção, gente, eu vou te mostrar um vídeo que eu gravei para outro concurso, mas que serve aqui também, onde eu te ensino, né, de maneira simples, porque tem muita gente que é perdida em relação a recurso. Ah, professor, não sei fazer recurso, nunca fiz um recurso, como é que faz? Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo de como você elaborar seu próprio recurso. Então você vai pegar todo o fundamento, toda a base que a gente está te dando aqui nessa correção e você vai elaborar o seu próprio recurso com base nas orientações que eu vou te dar. Beleza? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Voltando aqui para nossa prova, voltando para nossa prova, nós temos agora, questões de foram questões de informática, e agora a gente tem a prova de raciocínio lógico. Ora, como eu te falei, raciocínio lógico é um grande calo de muita gente. Foram 5 questões e a banca já faz isso na maldade. Ela já coloca uma nota de corte para você não zerar cada disciplina, né? Você não pode zerar cada disciplina, e coloca 5 questões apenas de raciocínio lógico. E já vê que existe uma grande possibilidade de alguém zerar. Por quê? Porque raciocínio lógico não é fácil, é uma disciplina difícil. E para quem é professor é mais difícil ainda, porque não é tão comum cair raciocínio lógico em concursos de educação. Não é tão comum. É mais raro cair. E aí, quando cai, os professores têm uma certa dificuldade. E ela colocando só 5 questões, isso vai deixar muita gente no corte. Mas, se essa questão for anulada, ninguém vai ser eliminado por ter zerado o raciocínio lógico, não é mesmo? Então vamos lá. A questão que o professor Wallace indica que cabe recurso é essa questão 31. Eu estou com a prova aqui, pessoal, de educação básica anos iniciais, mas não mudam as questões, eu acredito que a ordem também não. Mas enfim, essa questão 31 aqui, eu vou te mostrar agora qual foi a interpretação do professor Wallace com essa questão. É uma questão bem capciosa, não é certeza que a banca anule, como nenhuma questão é certeza, você vai tentar sorte, e aí vamos ver se a banca vai anular ou não. Mas ele encontrou uma margem ali, quem errou, entra com recurso. Não fique esperando o outro entrar, não, entra. Se você errou, você entre com recurso, porque quanto mais recursos embasados a banca tem, maior a probabilidade dela ver o erro que ela cometeu, tá bom? Então, professor Wallison, agora com você. Wallison, vai com tudo.
Fala pessoal, professor Alisson, professor de raciocínio lógico matemático do Educa Prova, e estamos aqui para comentar uma questão do concurso de Riachão do Bacamarte, Paraíba, para pedir a anulação dessa questão. É a questão 31, nível superior. Galera, o que aconteceu com essa questão? É isso que a gente vai comentar aqui e vamos pedir a anulação dela. Não é a troca de gabarito, é a anulação, pois não tinha alternativa correta nela, tá bom? Deixa eu projetar a tela aqui para a gente começar a analisar essa situação. Pessoal, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, Alisson, com essa questão. Então, galera, esquema é o seguinte. Disciplina raciocínio lógico, professor Alisson, pedindo a anulação da questão de Riachão do Bacamarte, Paraíba, questão número 31, nível superior. O que aconteceu? A questão é essa, galera. Só que antes de começar a comentar essa questão, eu quero pedir algumas coisinhas para vocês. Durante o dia hoje, nós estávamos debatendo, debruçando em cima dessa questão. Mas não foi eu só. Foi com a ajuda do professor Adriano. Professor Adriano, que tem um canal Bote Fé na Matemática, é um canal massa. Vai ajudar demais vocês. E aí, o que eu quero pedir? Que você se inscreva lá no canal do professor Adriano, tá bom assim? E juntamente, professor Cláudio Teodista, também fantástico, tem um canal lá muito ligado em tudo que é de matemática, que é de concurso. Então, se você puder, se inscreve lá no canal do professor Cláudio também. Tem também o meu canal e o meu Instagram, que é o mesmo link, @professor Alisson. Eu espero você lá no Insta também, tá, galera? Chega lá e vamos embora, vamos com tudo falar de matemática e concurso. Ok? Essa é a minha pedida. Agora vamos voltar para a nossa questão e entender por que ela deve ser anulada. A questão é essa. Eu digitei toda para visualizar melhor, né? Para a gente ter uma visualização mais tranquila, tá? Mas eu copiei ela todinha, eu botei até aqui, ó. Isso aqui é o recorte da prova, tá? Questão 31. Só que aí a gente consegue ver melhor lá na que eu digitei, ok? Então, vê só, galera. O que aconteceu aqui? Vamos agora analisar. Analise as assertivas a seguir. Assertiva 1, 2, 3 e assertiva 4. Após a análise, conclua quais estão corretas. Muito bem. Aí, olha só o que ele faz, pessoal. Na primeira, dados 2 ou mais números naturais, aqui, ó, naturais, ele está dizendo, os números que eu estou escolhendo são números naturais. Ele está dizendo, é dos conjuntos naturais. Não é qualquer número, é os naturais. Diferente de zero, denomina-se máximo divisor comum desses números o menor dos seus divisores. Mentira, não é o menor. Isso torna a afirmação 1 falsa. Até aí a questão tá beleza. Mas esse tipo de questão, quando a gente tem certeza de uma coisa, a gente já vai na alternativa e elimina. Então a letra A, ó, é eliminada porque tem 1, a letra C também e a letra E também. Beleza. Ficamos com dúvida agora na B e na D. Aí eu não vou para 2 agora, eu vou para 3. Diz, o número A é múltiplo de um número natural B, note. Ele está dizendo, estamos falando de números naturais. Diferente de zero, quando B é divisível por A. O correto, galera, seria quando A é divisível por B. Esse seria o correto. Logo, essa afirmação 3 também está falsa. E se a 3 está falsa, você elimina a letra D. Ora, então a única alternativa que sobrou foi a letra B. E essa letra B é o gabarito que a banca deu. Ora, se a banca diz que o gabarito é a letra B, então ela está dizendo a afirmação 4 é verdade e a afirmação 2 é verdade. Tá?
E a afirmação 4, de fato, ela é verdadeira. Dados 2 ou mais números naturais. Não são quaisquer números, são números naturais. Diferente de zero, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns, diferente de zero. Certíssimo, certíssimo. Então, essa 2 aqui, é por causa dela que nós vamos anular a questão. Olha aqui, agora vamos acompanhar ela bem bonitinho. O produto de dois números diferentes de zero. Ei, a primeira eram números naturais. A terceira era número natural. A quarta era número natural. Mas a segunda, que conjunto é esse? Será que é um conjunto dos naturais que ele está falando? Não sei. Será que é o conjunto dos inteiros que ele está falando? Também não sei. Será que é o conjunto dos racionais que ele está falando? Também não sei. Será que são os números reais que ele está falando? Também não sei. Ele só diz assim, ó, o produto de dois números diferentes de zero. Mas ele não diz que números são esses, natural, inteiro, racional. Não diz. Beleza. É igual ao produto do seu máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum. Ele está dizendo que o máximo divisor comum multiplicado pelo mínimo múltiplo comum de dois números é igual ao produto desses números. Tá? Para ficar mais completo aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, o MDC de A e B multiplicado pelo MMC de A e B é igual a A vezes B. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Só que essa afirmação, do jeito que está, ela é falsa. Porque ele precisaria dizer que conjunto é. Então, se essa é falsa, a 2 não pode estar correta, está fora a letra B. Teria que ter uma letra F só com isso aqui, ó. O Alisson, mas tu tá dizendo que ela é falsa porque tu acha? É? Não. Aqui é onde está o esquema. Olha o que a verdade dessa questão 2, como que é a verdade dela. Eu botei aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o site, material em PDF, uma apostila da OBMEP, página 64, você encontra o teorema. O teorema diz, sejam A e B dois números o quê? Inteiros e positivos. Tem-se a seguinte identidade. O MMC vezes o MDC dá A vezes B. O MMC de AB vezes o MDC de AB é igual a A vezes B. Mas isso só é verdade porque ele diz, ó, sejam A e B dois números o quê? Ele diz aqui qual é o conjunto que os caras estão, ó. E são os inteiros positivos, mas os inteiros positivos são os números naturais. Tá bom? Ah, Wallace, tem ainda a questão do zero, tal, diferente de zero. Então são os naturais lá, diferente de zero, porque tem dizendo lá. Tá bom? Então, isso está nessa apostila da OBMEP. O teorema correto que ele deveria escrever aqui era o produto de dois números inteiros positivos diferente de zero é igual ao produto do blá blá blá, e estaria certo. Ou então, se ele quisesse, ele ainda poderia escrever assim, ó. Ah, o Alisson, isso é só uma apostila, tal, mas esse teorema é verdade, tá? Mas tudo bem, você não acredita na apostila, então tá aqui, ó. Tá aqui a biografia do livro, eu trouxe a biografia de um livro, tá aqui, ó, a referência bibliográfica. E nesse livro, em versões diferentes, ele diz o seguinte. Aqui, ó, nessa primeira, ele diz, dado dois números o quê, ó? Inteiros. Ele diz o conjunto. O Alisson, mas aqui era inteiro positivo, e aqui é só inteiro. É. Mas note, ele bota a resposta AB em módulo, ele bota assim, ó, AB, A vezes B em módulo. Esse módulo quer dizer que a resposta é positiva. E o que é esse colchete aqui, o Alisson? E esse parênteses aqui? Esse colchete significa MMC e o parênteses MDC. E a resposta vai dar o quê? O A vezes B mais em módulo, ou seja, positiva. Por isso que aqui ele botou ó, positivo. É a mesma coisa.
Mas se ele não quisesse botar inteiros, nem inteiros positivos, ainda nesse livro, em outra atualização, ele botou assim, ó. O mínimo múltiplo comum de A e B existe e é denotado por isso aqui, por esse colchete, né? Ele poderia escrever MMC de AB, não tem problema nenhum, tá? Dados dois números naturais, A e B, temos que o MMC existe se MMC vezes MDC dá AB. O produto de dois números é igual ao produto do MMC deles pelo MDC deles. Aqui tem inteiros, mas é positivo e é natural. Inteiro positivo, natural. E aqui ele botou literalmente natural. Então, a questão lá estaria correta se aqui ele botasse, vou botar de outra cor aqui, tá? Para estar correta, deveria estar assim, ó. Ó. Precisaria estar assim. O produto de dois números diferentes de zero, dois números naturais, diferente de zeros. Ou dois números inteiros positivos, diferente de zero. Aí ela estaria correta. Que não foi o caso aqui. Então, essa afirmação 2, do jeito que está, ela é falsa. E se ela é falsa, também não é a letra B. Então, a única afirmação correta é a 4. E isso não tem em nenhuma alternativa. Logo, essa questão deve ser anulada. Beleza, galera? Show de bola? Então, é isto que eu trouxe para vocês, tá? Vou aqui tirar aqui para a gente terminar. Questão 2 deve ser anulada, pois não temos nenhuma alternativa correta. Show de bola, professor Alisson. Simbora montar a peça. Aqui tem 2 referências bibliográficas que podem ajudar vocês. Vocês podem achar outras ainda. Tá bom? Beijo no coração, bons estudos e até a próxima. Valeu, professor Alisson, deu sua excelente contribuição aí. Questão que é passível de recurso, ele te deu embasamento. Então, se você errou essa questão, entra com recurso. Como eu te falei, não custa nada, né? Você entrar, você tentar salvar ali a sua prova. Olha só, eu vou te mostrar aqui agora, continuando, seguindo a prova, a gente já viu português, informática, raciocínio lógico. Agora falta a parte de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional já estava previsto no edital, inclusive, que viria dentro de conhecimentos específicos. Então, é uma disciplina de conhecimentos específicos que ele engloba ali. São 15 questões, tem conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos e legislação. A parte de, como eu te falei, de conhecimentos pedagógicos não tem, né? Não tem recurso, logo a gente vai passando aqui. Vejam, essa questão 36, pessoal, essa questão 36 é uma questão que é de educação inclusiva, mas como ela trata de um tema que é atinente à Lei Brasileira de Inclusão, que é um tema que eu ministro, eu vou comentar rapidamente com vocês. Analisa as proposições a seguir, tomando como referência o conteúdo da educação inclusiva, particularmente a acessibilidade das pessoas com deficiência. A primeira afirmativa diz que a função da tecnologia assistiva é garantir a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social para as pessoas com deficiência. Isso daqui está certo, né, gente? Certinho aqui, sem problema nenhum. Tecnologia assistiva é qualquer tipo de ferramenta que tem o objetivo de facilitar, de assistir, de dar autonomia para a pessoa com deficiência. 2, piso tátil. O piso tátil, gente, é aquele que é instalado para pessoas cegas. Se a gente entrar no escopo da Lei Brasileira de Inclusão, a gente pode até dizer que é uma adaptação razoável. Ele é feito para pessoas cegas, para que o piso tátil possa orientá-las, possa guiá-las. E aqui ele está dizendo que o piso tátil é uma tecnologia de acessibilidade para a pessoa com deficiência física. Quando ele fala deficiência física, é o erro, tá, gente? Ele deveria trazer deficiência visual, ou então pessoa cega mesmo. Mas deficiência física engloba vários outros tipos de deficiência, mas não, é para pessoa cega, deficiência visual. E por último, é através da eliminação de barreiras arquitetônicas que a inclusão escolar é garantida. Gente, a eliminação de barreiras arquitetônicas é um dos meios por meio do qual a inclusão é garantida. Mas não é o único, não é o principal. Além da eliminação de barreiras,
Eu preciso ter uma equipe pedagógica competente, treinada, formada para incluir esse aluno. Eu preciso de todo um sistema educacional inclusivo. Não é apenas a eliminação de barreiras. Então é através da eliminação de barreiras que a inclusão é garantida, não é através dela. Não é através dela, tá bom? Então, ó, apenas a primeira tá certa, o gabarito é letra C, conforme a banca. A banca colocou o gabarito letra C, não tem problema em relação a ela. A 37 é de PNE, o professor Demetrio analisou, disse que não cabe recurso, então já vou passar por ela. A 38, conhecimentos pedagógicos, segundo o professor Xlade, não cabe recurso. A 39 é LDB. Essa 39, gente, eu vejo um problema nela assim. Uma margem para recurso. Se você acertou, segue a vida. Se você errou, dá para recorrer. Dá para recorrer. Por quê? A primeira afirmativa está certo. O aluno que não pode realizar prova ou aula marcada em uma data específica por entrar em choque com preceitos de sua religião ou crença é assegurado o direito de realizá-las em data alternativa mediante requerimento prévio. Sim, é a escusa de consciência. O aluno que faltar a uma prova ou aula porque a religião não permite comparecer naquele dia, ele pode fazer uma aula de reposição, prova de reposição, ou um trabalho escrito, ou outra modalidade de pesquisa. É o que chamamos de prestações alternativas. A primeira está certa sem problema. A questão 39, a banca deu gabarito letra C, somente a 1. Só que a 2, pessoal, ela diz assim, ó, o ensino regular noturno é assegurado para a população jovem e adulta, com as mesmas características ofertadas ao público da educação básica obrigatória. Essa afirmativa 2, ela está certa. Digamos que ela não é letra de lei. Se a gente for considerar apenas a letra fria da lei, ela está errada. Porque a lei não diz de maneira fria, de maneira expressa, que ela tem que ter a mesma qualidade do que as mesmas características da educação básica obrigatória. Ela não menciona que tem que ter as mesmas características. Então eu vou marcar isso daqui, tá? Para você entender, vou botar de amarelo. Para você entender que talvez o erro que a banca tenha apontado tenha sido esse. Só que pela redação da LDB, gente, pela finalidade da LDB, dá para inferir que sim, que o ensino noturno ele tem que ter as mesmas características do ensino diurno. Mesmas características, tá? Então, é uma questão que se eu erro uma questão dessa, o que é que eu alego? Olha, o ensino noturno tem que, de fato, ter as mesmas características do ensino diurno, não pode ser de menor qualidade, tá bom? O que ele pode tentar questionar, o que pode ser um argumento da banca para entender como é errada essa questão, seria o seguinte, ó, o ensino regular noturno é assegurado para a população jovem e adulta. E a lei, quando ela fala sobre o tema, ela não diz exatamente jovem e adulto, ela diz ensino noturno para adequado às condições do educando. Ele não diz adequado às condições do educando jovem e adulto. Porém, gente, se eu for aqui na LDB, deixa eu abrir a LDB aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir a LDB aqui para você. Se a gente for na LDB, olha o que a gente vai encontrar aqui, ó. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições de educando. Isso aqui está no artigo 24 da lei, artigo 24, parágrafo 2º. Então, ele traz aqui, ó, o ensino noturno próximo quando ele fala de educação de jovens e adultos. E, ora, é sabido que o ensino noturno ele tem como público-alvo o jovem e adulto. Não é para criança. A criança não vai para ensino noturno. Se a gente for fazer uma interpretação extensiva de acordo com o ECA diz que o ensino noturno é para o adolescente e trabalhador. Adolescente e trabalhador. Não é para criança. Então, assim, essa afirmativa 2, não sei se vai anular, não, mas é uma afirmativa que eu entendo que pode ser entendida. Ela tá muito subjetiva, entende? Para mim, não existe um erro crasso nessa afirmativa 2. Não existe um erro crasso. Então, para mim, quando ele diz que o gabarito é letra C, dizendo que é só 1, pode ter um espaço para você entender a 2 como correta. A 3 diz que é assegurado o atendimento educacional ao aluno que está internado. O erro é quando ele diz, por um período que não ultrapassa 30 dias. A lei não estabelece esse limite. Então aqui está errado, não tem nem o que fazer. Aqui está errado mesmo, tá, gente? E aqui não tem mais para recurso nessa afirmativa. Mas na 2, como eu te falei, pode ter. Então você fica, se errou, tenta encontrar um argumento nesse sentido que eu te falei, tá bom?
A questão 40 trata sobre currículo, o professor Gislaide analisou, disse que não cabe recurso. A questão 41, pessoal, fala sobre Constituição Federal. E ela está na parte específica, tá? De educação infantil e fundamental nos iniciais, né? Na parte geral, na parte específica. Mas eu entendo, vamos analisar. Ela diz assim, ó, afirmativa 1. Uma das diretrizes que garante o ensino religioso deve ser a oferta obrigatória, mas de caráter facultativo. Tá certo isso aqui. De fato, o ensino religioso, o Estado tem que ofertar, sim, mas a matrícula é facultativa. Veja o que diz aqui a Constituição Federal. Artigo 210. Artigo 210 da Constituição. Aqui, ó. Ensino religioso de matrícula facultativa. Então tá certo. O gabarito dessa banca, da questão 41, foi letra B, dizendo que 1 e 4. Vamos lá. A questão 2. Os estabelecimentos de ensino podem definir livremente seus conteúdos mínimos? Não. É o poder público que vai definir o conteúdo mínimo. O estabelecimento de ensino não vai definir livremente. Não vai definir livremente. Tá errado. Veja o que diz aqui, ó. Artigo 210 caput. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Não é o estabelecimento, de maneira geral, que vai ser fixado esse conteúdo mínimo. Então vamos lá. 3. A nossa Carta Magna prevê que o ensino da língua materna para as comunidades indígenas é proibido de forma nenhuma, gente. É assegurado o ensino na linguagem materna. É o que diz aqui, ó. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então não é proibido. Aí a banca, ela dá o gabarito como letra B e ela entende que a 4 está certa. Ela diz assim, ó. A fixação dos conteúdos mínimos deve ser feita pela União para assegurar a formação básica comum. Isso aqui está de fato no artigo 210, pessoal. Só que vejam, o artigo 210 ele diz que serão fixados conteúdos mínimos para o fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Beleza. Só que o artigo 210, pessoal, ele não diz que é a União que vai assegurar. Ele não diz que é a União que vai fixar. Na prática, pode ser a União, pode, mas pode não ser. Pode ser uma articulação da União, dos estados e municípios. Pode ser em conjunto essa definição. A União não diz que a Constituição não diz que é a União que define. E a questão está dizendo que é a União. A questão está dizendo, ó, a fixação dos conteúdos mínimos deve ser feita pela União para assegurar a formação básica comum. Opa, quem disse que é a União? Essa é uma questão, gente, que para mim deveria... Veja, essa questão aqui que eu te falei, ó, essa 39, ela tem uma margem. Não vejo como tão certeza. Tem uma margem ali que dá para você argumentar que está certa. Agora, essa daqui, na minha opinião, essa questão 41, o recurso deveria ser assim, aceito na primeira vista. Essa aqui realmente deveria ser mais certeza de anulação. Eu sempre falo, não existe certeza de anulação de nenhuma questão, porque a banca, às vezes, a banca tem um ego lá em cima, a questão tá ridícula, não anula. E aí você pode conseguir uma anulação judicial depois, se você entrar com a ação. Mas eu entendo que essa afirmativa 4 deveria sim ser anulada. Porque a afirmativa 4 está errada. Não é, a Constituição não diz que é a União. Ela diz que serão fixados. Ponto. Mas não deixa em aberto, não diz quem vai ser. Então, na minha opinião, somente a 1 está correta. Somente a 1 está correta. Tá bom? Como somente a 1 está correta, pessoal, por esse motivo, não tem gabarito correto. Essa questão deveria ser anulada. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, avançando na questão 42 agora, essa questão 42 da LDB bem tranquila, né? Bem, essa aqui não tinha nem como errar. Nem se o examinador tivesse muito esforço, ele poderia errar essa questão 42. Ele pergunta como é que vai ser a organização da educação básica. A educação básica é um nível de ensino. A gente sabe que esse nível da educação básica ele tem 3 etapas, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O gabarito é, sem sombra de dúvidas, a letra E. Não tem nem muito o que moer nessa questão aqui. Tá bem? Vou colocar um verdinho aqui. Ok. A questão 43 fala sobre tema atinente a conhecimentos pedagógicos. 44 não estava dentro. Essa 44 são as DCN, estava na parte específica. E na parte específica a gente não trabalhou no aulão, né? Lembra que no aulão a gente trabalhou português, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, informática e raciocínio lógico, um conteúdo que é comum a todos os cargos de professores. A parte específica a gente não trabalhou. Aqui também não cabe.
Aqui também não. Também não. BNCC, o professor Demetrio analisou, disse que não cabe recurso. A questão de BNCC também da prova de infantil, da educação infantil, que é a questão 50 da educação infantil. Tem uma tela aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Questão 50, que é de BNCC da educação infantil, o professor Demetrio analisou. Entendeu que não cabe recurso também. Não cabe recurso. Ok, 49 PPP. Essa questão 50 é a questão de ECA, questão também que eu não vejo recurso, tá, gente? Da parte específica, mas como é dentro do meu escopo de docência, vou explicar para vocês qual o papel da escola no contexto do ECA na educação. A letra A, cabe à escola apenas registrar frequência, não tem sentido. A escola não vai apenas registrar frequência. Ela tem que comunicar com o conselho tutelar caso de comprometimento de educação. Ele diz que não comunica. Opa, tá errado. Letra B. Se a família da criança não apresentar todos os documentos, a escola pode recusar. Gente, o ECA, ele diz que o Estado deve garantir o ensino fundamental. Então, ele não fala, se faltar documento, a escola pode negar. Não diz isso no ECA, tá? O direito à educação deve ser garantido. A letra C, a direção da escola pode aplicar medidas disciplinares. Gente, essa letra C é ridícula. Ele diz que a direção pode aplicar medidas disciplinares que atinjam a integridade física do estudante para garantir a educação. Como assim, gente? Lógico, vai bater no estudante, vai aplicar uma penalidade física, punição física. Letra D. A função da escola nesse contexto de direito à educação limita-se ao ensino de conteúdos. Não, gente. Tem responsabilidade por comunicar a situação de evasão. Artigo 56 do ECA. Comunica ao conselho tutelar a evasão escolar. E letra E. A instituição escolar deve informar ao conselho tutelar casos de evasão reiterada ou suspeita de negligência. Sim. Inclusive, essa questão da negligência é bem recente no ECA, tá, gente? Deixa eu abrir o ECA aqui para você. Esse caso de negligência, lá do artigo 56, é o inciso 4 aqui, ó. Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao conselho tutelar. Entrou agora em 25, ó. Negligência, abuso ou abandono na forma prevista no artigo 4º e 5º, tá? Foi uma mudança que houve no ECA recentemente. E aí, ele trouxe isso aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vejam. As possibilidades de recursos a gente trouxe para você: português, informática, raciocínio lógico, legislação educacional. Essas são as nossas apostas. Se você não sabe fazer recurso, a gente não faz para você, tá? Em virtude de tempo, a gente não tem esse serviço. Pelo menos por hora, a gente não tem esse serviço de fazer o recurso para o aluno. Mas eu vou colocar um vídeo aqui para você de algumas orientações que eu dei de como elaborar o recurso. Essa orientação eu dei para o concurso da Prefeitura de João Pessoa, Banca Idecam, mas serve para qualquer concurso. É uma orientação básica de como você vai elaborar um recurso. Não tem mistério, tá? Se você quer aprender, eu vou colocar para você agora. Então acompanhe aqui dicas básicas e práticas de como elaborar um recurso. Pessoal, presta atenção. O recurso, você tem que usar uma linguagem minimamente formal, né? Você não vai utilizar a juridiquês, nem aquela linguagem rebuscada, não, mas uma linguagem minimamente formal. Por exemplo, a gente ama a Idecam. Quem é que não ama a Idecam? Então a gente começa com todo o respeito do mundo. Olha, a ilustre banca examinadora Idecam. Mesmo que você tenha na sua cabeça, você queira falar assim, essa infeliz dessa Idecam. Não, vou colocar a ilustre banca examinadora Idecam. Aí você coloca, venho por meio deste recurso, requerer a anulação da questão 14 do cargo de pedagogo, prova 103, caderno de questões tipo A. Enfatizo o seguinte, enfatizo que essa questão também está na prova de professor da Educação Básica 2. Também está na prova de professor da Educação Básica 2. Tudo bem? Beleza? Então, por isso está tanto para pedagogo como para professor 2 e você só altera esse início aqui. A Idecam, gente, deixa eu até colocar para vocês. Geralmente, eu não sei se mudou, tá? Mas ano passado, eu ajudei aluno com recurso na Idecam e ela vai abrir no sistema, na área do candidato. Lá na sua área do candidato, ela vai abrir um link para recurso. Já deve ter aberto, na verdade, que o recurso é hoje e amanhã, né? Terça e quarta. Então, ela abre o link para recurso, você vai no link e tem um campo para você digitar o recurso. Então, você vai colocar lá as informações que ela pedir, você coloca.
Ela deve pedir o número da questão, não lembro. Ela vai pedir as informações, você coloca. E tem um campo para você digitar. Nesse campo você vai jogar o texto que você vai construir. Tudo bem? Ok, analisa aqui. Ok. A solicitação se dá, até não coloquei se dá. A solicitação se dá porque a questão não tem gabarito correto. A solicitação é feita porque a questão não tem gabarito correto. Enfim, a questão requer, e aqui eu vou contextualizar, a questão requer que seja assinalada a alternativa, que indica corretamente um princípio que norteia o ensino público, nos termos da Constituição Federal. Isso é muito importante, né? Porque a questão diz de fato, ó, vejamos, aí eu coloquei entre aspas aqui, a Constituição Federal de 88 buscou evidenciar a universalidade da educação no Brasil, caracterizando-se como direito de todos e dever do Estado da família. Nesse contexto, enfim, eu transcrevi a questão. E veja que aqui ele coloca a Constituição Federal de 88. Aqui ele coloca nesse contexto. Aqui ele coloca um princípio. Então, a questão, de fato, pessoal, é com base na Constituição. Não é para você responder pela lógica, pela intuição. É com base na Constituição, tá? O gabarito oficial apresentado pela banca foi letra C. Ok, isso aqui foi o que eu coloquei. Ó. O gabarito oficial apresentado pela banca foi letra C. Ocorre que, analisando a Constituição Federal de 88, percebemos que o conteúdo trazido na letra C não tem amparo constitucional. Vejamos o artigo da Constituição Federal de 88, que trata sobre o tema. Aqui eu transcrevi o artigo. Ó. Eu transcrevi o artigo 206 da Constituição. Ao final, conforme podemos observar, não há na Constituição Federal de 88 nenhuma menção ao conteúdo trazido na alternativa letra C sobre a não subordinação entre instituições públicas e privadas de ensino. De fato, isso não está na Constituição. O que há, na verdade, é o princípio da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, no inciso 3 do artigo 206. E, de fato, não tem nada a ver. Uma coisa é a coexistência, estarem juntas. Outra coisa, elas não se subordinarem. Isso aí poderia acontecer no nosso sistema, não acontece. Mas poderia acontecer no nosso sistema de coexistirem e uma ser subordinada à outra. Entende? Então, dizer que tem coexistência não é a mesma coisa que dizer que não há subordinação. São afirmações distintas. Assim, pelas razões aqui expostas, como não há alternativa correta para ser assinalada, solicito a anulação da referida questão. É um recurso simples, tá, pessoal? Acabou o recurso. É um recurso simples. Você pode reproduzir aí, alterando algo. Não faça igual, não copia, não dá Ctrl+C, Ctrl+V, porque a banca anula. A banca, na verdade, ela não aceita recurso igual, idêntico. Então, utiliza o padrão. O modelo é esse. O modelo é, você vai dizer a ela o que é que você está fazendo ali. Ou seja, venho apresentar recurso da questão tal. Então, traz a questão objeto de recurso. Aqui você vai trazer a questão. Aqui você vai dizer por que você vai querer recorrer. Então, você vai trazer o fundamento constitucional. E aqui você vai dizer por que essa questão deve ser anulada. Essa questão foi uma questão bem... Esse recurso foi um recurso bem simples. Eu fiz agora, antes de começar a live com vocês. E você pode até aprofundar um pouco mais, você pode argumentar um pouco mais. Fique à vontade. Tudo bem? Agora, óbvio, observe que existe uma limitação. Dentro da caixinha, existe uma limitação de caracteres. E aí você vai ter que respeitar. Como vocês podem ver, um modelo simples para que você tenha uma noção, né, de como fazer esse recurso na sua prova. Beleza? Olha, espero que você tenha gostado, mas ainda não acabou. Eu quero te apresentar agora para que você tenha um planejamento de como é que vai ser daqui para frente. Vejam, a gente chegou ao fim do concurso de Riachão do Bacamarte. Você vai entrar com os recursos que forem necessários e, se Deus quiser, vai passar para as próximas etapas. Se você quiser continuar estudando para concurso, se não foi dessa vez, ou até se você conseguir a aprovação neste concurso, mas quiser continuar estudando para ter uma segunda matrícula de professor, eu vou te apresentar o nosso curso extensivo. O curso extensivo, gente, ele tem o objetivo de uma preparação com antecedência. Você sabe como é difícil estudar para concurso depois que o edital é publicado. O edital, quando é publicado, você tem pouquíssimo tempo para começar a estudar. E ali, muitas vezes, você não consegue. Fica desestimulado, desestimulada.
Nesse sentido, a gente pensou nesse curso extensivo justamente para você que não tem tempo de estudar durante uma carga horária muito alta por dia e que não dá tempo de estudar essa carga horária alta, sobretudo no pós-edital. Então, o curso extensivo é para que você comece, mesmo com a carga horária diária pequena, mas comece. Começando aqui, ó, porque no médio prazo, isso vai fazer com que você alcance essa aprovação. Então, vejam só o nosso curso extensivo te mostrando. Eu vou colocar esse link aqui para você na descrição desse vídeo, tá? Do YouTube. É o educaprova.com.br. E aqui você vai ter várias informações. Assista esse vídeo onde eu dou diretrizes básicas, informações necessárias sobre esse curso. Tem vários depoimentos aqui. Tem alguns depoimentos que a gente recebe ao longo do tempo. Nós temos vários outros que a gente posta de vez em quando no Instagram também. Mas são alguns depoimentos dos nossos cursos, de como o nosso curso ele colaborou para a aprovação e para o caminho das pessoas. E aqui tem informações importantes, né? O curso ele tem uma longa duração e todo um direcionamento para você. Nós temos aulas gravadas. Esse curso ele é composto, pessoal, por aulas gravadas, onde você tem blocos de teoria e blocos de questões, e tem aulas ao vivo. Eu tenho 2 aulas ao vivo por mês. 2 aulas ao vivo por mês e aulas gravadas. Quando você adquire o curso, você já tem acesso imediato. Tem simulado, um simulado mensal, para que você possa ir treinando. Tem provas extras que a gente coloca, questões extras que a gente coloca na plataforma também. Tem o mapa pós-edital que tem o seguinte objetivo. O objetivo do mapa pós-edital é te dar orientar quando for publicado o edital. Então, suponhamos que você é aluno do nosso curso extensivo e é publicado um edital aí de uma prefeitura X. Você quer fazer esse concurso. Aí você manda o edital para a gente e diz, professor, eu quero fazer esse concurso. Então, por gentileza, me diz quais são as aulas da plataforma que eu preciso assistir para estar estudando para esse concurso. E a gente constrói para você um mapa dizendo exatamente, olha, são aulas, essa aula de português são essas, legislação são essas, conhecimentos pedagógicos são essas. Então a gente direciona, te diz como você vai estudar usando a plataforma para aquele concurso que foi publicado. Quais são os módulos do nosso curso? Tem módulo de mentoria, onde a gente te dá orientação de estudo, te ensina a montar o seu próprio ciclo de estudos, que é importantíssimo, dicas essenciais. Tem língua portuguesa, informática, tecnologias educacionais, conhecimentos pedagógicos, tem legislação, aí tem legislação educacional, tem legislação federal, tem administração pública, tem simulados, lista de questões extras, aulas ao vivo, enfim, uma série de conteúdo para você. Quem são nossos professores? Tá aqui, ó. Professor de legislação educacional sou eu, professor Bruno Lira, mas tem o professor Demétrio de legislação também, ó. Português, professora Denise, professor Cacildo, a Ademar de Informática, Xlade de Conhecimentos Pedagógicos, Paulo Gonzaga de Informática, Risonaldo que trata as dicas e mentoria, Cacildo Português e professora Marcela em Conhecimentos Pedagógicos. Ah, professor, eu não conheço o professor X, não conheço a professora, por exemplo, o professor Xlade, como é que eu faço para conhecer, para saber se ele é bom? Ora, além de praticamente todos esses professores têm vídeo aqui no nosso canal do YouTube para você conhecer um pouco da metodologia dele. Mas, por exemplo, você vem aqui, ó, professor Xlade, quero ver o currículo dele. Tem um resumo, né? É um resumo do currículo dos professores. Se você clicar, você tem acesso. Ah, professor Cacildo, clica aqui, ó, resumo do currículo. Professora Marcela, resumo do currículo. Para você ter uma ideia de quem são essas figuras que estão conosco. Tá bom? Quanto é que eu pago nisso, professor? Mensalidade de R$72. É um curso bem acessível, tá, gente? A gente pensou nesse curso para que fosse acessível para todo mundo. Como é que você faz para pagar? Você paga o valor do curso inteiro e você divide no cartão. Se você dividir em 12 meses, porque esse curso ele te dá acesso de 12 meses, tá? É um curso de 1 ano. Então, se você divide no cartão em 12 meses, cada parcela fica R$72. Mas se você quiser pagar à vista, você paga apenas R$697 no Pix ou no boleto. 697. Quando você paga esse valor à vista, você vai ter acesso de 1 ano. Você vai ter um desconto, inclusive, né? Ó, 697 dividido por 12. Se você pagar à vista, 697, a mensalidade do curso para você vai sair a R$58. É um valor bem abaixo do que você pode encontrar em qualquer lugar, né? Tem um brinde que a gente tá aqui, é um plano digital. Bem bacana esse plano aí, porque você vai ter um meio de organizar seu dia, seus estudos. Bem interessante, tá bom? Então é isso. Quer garantir sua vaga? Basta clicar aqui, ó, me tornar aluno, e você vai preencher seus dados de pagamento. Com isso, a gente já recebe a notificação. Nosso time vai entrar em contato com você
vai te dar boas-vindas, se colocar no grupo do WhatsApp e te dar o direcionamento. No momento que você faz a compra, já chega imediatamente no teu e-mail o link para você entrar no curso e você ter acesso às aulas. Beleza? Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, é isso. Espero ter ajudado você aqui em nossa live. Muito obrigado pela sua participação. Entre com recurso nas questões que você entende que cabe, que você precisa, obviamente, que você errou. Entra com recurso. Eu desejo muito sucesso. Se você vem fazer parte do nosso time no curso extensivo da Educa Prova, seja bem-vindo. Nós vamos juntos trilhar esse caminho, construir essa base de conhecimento sólida necessária para que você consiga passar na prova de concurso. Beleza? Muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.